outra. Para você que está chegando agora, sejam bem-vindos. Mais uma bomba do governo de Donald Trump contra o Brasil, sobretudo contra o ministro Alexandre de Moraes. O governo Trump vê censura no Brasil após o X ou o X mudar o algoritmo eleitoral. Os Estados Unidos estão de olho no que acontece aqui no Brasil durante o período eleitoral. Trump disse que vai respeitar as eleições no Brasil, mas eleições justas. Vamos respeitar a vontade da maioria do povo brasileiro, mas desde que as eleições sejam eleições justas. E o governo já está vendo censura no Brasil após o X mudar o algoritmo. Nesse domingo, o que a gente viu foi o seguinte, Estados Unidos consideram novas sanções contra Alexandre de Moraes, é o que diz o jornal. O Financial Times, ele noticiou que a Lei Magnitsky pode retomar contra o ministro Alexandre de Moraes, no caso daquela situação lá do Maranhão envolvendo o jornalista que publicou matérias denunciando o ministro Flávio Dino, e Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa dele. Posteriormente apreendeu os equipamentos da casa dele, descobriu quem era a sua fonte, quem fornecia as informações, e aí mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa da fonte do jornalista. E aí agora a treta ela é outra, o buraco agora é mais embaixo, agora envolve eleições, ou seja, no domingo sai uma notícia, na segunda-feira sai outra, explodindo tudo aqui em cima aí das decisões, daquilo que é tomado aqui no nosso Brasil. Reportagem que eu vou destacar aqui para você que está com a gente é do portal Metrópolis. Uma funcionária de alto escalão do governo de Donald Trump acusou o Brasil nesse domingo de impor censura após a rede social X mudar o algoritmo para as eleições brasileiras de 2026. A rede social anunciou na última sexta-feira, dia 14, que aplicou o recurso Brasil 2026 Election Filter, que é um filtro para as eleições brasileiras de 2026, a aba para você, que recomenda publicações impulsionadas por algoritmos personalizados. A mudança impede que, presta atenção, durante o período eleitoral, sejam recomendadas publicações de candidatos que os usuários não seguem. Olha que loucura, gente. O X, para evitar problemas aí, ele mudou o algoritmo. Ou seja, se um deputado aqui de São Paulo publicar o número dele, as suas propostas, aquilo que ele defende, por exemplo, se eu não sigo ele no Twitter, que é o antigo Twitter, o X, eu não vou receber o conteúdo desse pré-candidato. Olha isso, minha gente. A Sarah Rogers, subsecretária de Estado para a Diplomacia Pública e Assuntos Públicos dos Estados Unidos, afirmou que a medida marca censura imposta pelo Brasil. O X anunciou a medida afirmando ter alterado o algoritmo para cumprir uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A norma exige que provedores que usam o sistema de recomendação excluam das sugestões as contas oficiais de candidatos nas eleições brasileiras e as publicações destas contas. Ô Justiça Eleitoral, aí não, aí não. Vocês baixaram uma resolução pedindo que as contas dos deputados, candidatos, pedindo para que as redes sociais não entreguem o conteúdo. Aí não, porque tem candidato que ele só tem a rede social. É a maneira dele falar com o povo. Meu Deus do céu, gente. No X, essas contas e seus posts de candidatos não serão mais recomendadas para a aba, para você, é o nome da aba, tá bem? Durante o período eleitoral, a não ser que o usuário
explicitamente siga a conta. Os candidatos oficiais não estão suspensos e seu conteúdo vai permanecer disponível em seus perfis. Essa medida deverá afetar a visibilidade, o alcance dos perfis e de seus conteúdos, é o que informou a rede social em nota. A rede ainda contemplam que a medida, ou complementa que a medida não é sanção nem mudança nas regras do X. Diz estar comprometida em estabelecer um novo padrão de transparência sobre os algoritmos. Em 2024, o X chegou a ser suspenso no Brasil em 30 de agosto após cumprimento da série de ordens judiciais. Depois de 39 dias, a plataforma voltou a funcionar em território brasileiro após se dispor a cumprir as medidas impostas. Agora, o governo americano, a porta-voz aí dando esse destaque. A autoridade do governo Trump, eu destaco agora a CNN, acusa o Brasil de impor censura após a medida no X. A subsecretária de Estado dos Estados Unidos criticou então as exigências da legislação eleitoral brasileira e afirma que a nova regra de recomendação na plataforma restringe a liberdade de expressão. Eu estou falando isso aqui, gente, por quê? Porque nós sabemos que tem pessoas que só têm as suas redes sociais. Só tem as suas redes sociais. Por exemplo, no domingo, nós tivemos aí o lançamento, ou o primeiro ato oficial da campanha, de campanha aí de Lula e Flávio, e eu vou comparar apenas os dois. O Flávio, ele teve mais que o dobro do alcance do que Lula. Ou seja, mostra que a direita brasileira, ela está presente firmemente nas redes sociais. E preste atenção que quando eu disse que isso é terrível, eu não defendi nenhum lado, embora a direita domine o X, mas qualquer um de esquerda, na minha humilde opinião, deveria postar nas suas redes e não ter o alcance reduzido. Isso é a pedido do Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, nós estamos vendo o povo sendo calado, silenciado. Aqueles que querem representar a população estão ficando sem voz. E mais uma vez, independente de lado. Eu tenho falado que essa campanha, ela vai ser a campanha, como tem sido nos últimos anos, em que o candidato, ele vai vencer através daquilo que ele é nas redes sociais. E se o X mudou o algoritmo, as outras redes sociais também devem estar mudando seus algoritmos, impedindo que a conta alcance novas pessoas. E aí, em meio a tudo isso, por conta estão cerceando as nossas liberdades, Alexandre de Moraes deu aquela ordem contra um jornalista, a casa caiu, a Lei Magnitsky, pelo que eu estou vendo aí, pode ser que ela seja ativada ainda essa semana. Aí não sei se os Estados Unidos vai esperar o STF condenar o jornalista lá do Maranhão, para daí ativar a Lei Magnitsky, ou se já vão sapecar ainda essa semana. Mas há uma grande expectativa de que agora a Lei Magnitsky venha ferrando com tudo. Inclusive, o que a gente ouve falar é que o pedido que está lá em cima, na Casa Branca, é que a Lei Magnitsky pegue Alexandre de Moraes, todos os ministros da primeira turma e Gilmar Mendes, que não é da primeira turma. Ou seja, pode explodir uma bomba ainda essa semana. Reportagem da CNN para você que está aqui acompanhando o nosso A Bordo Notícias. Vamos lá. Globo News. Uma reportagem do jornal britânico Financial Times afirma que o governo americano está discutindo aplicar novas sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Essa informação é com base em fontes do jornal. E a gente separou alguns trechos da reportagem para acompanharmos juntos aqui no nosso telão. A matéria diz, vejam aí, que as novas sanções seriam, abre aspas, um novo teste às relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. E que aconteceriam em um momento em que o presidente Lula lança a campanha para a reeleição. Lembramos aqui que em julho do ano passado, os Estados Unidos anunciaram sanções contra Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky, se lembram, né? Justificando a decisão ao citar o processo que corria no Supremo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que naquela época ainda era réu por tentativa de golpe de Estado, depois de perder as eleições em 2022. Depois, em dezembro do ano passado, o governo americano retira Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela lei Magnitsky. E ainda segundo o jornal britânico, o governo americano teria retomado a atenção sobre o ministro Alexandre de Moraes, em parte a partir de um caso sobre liberdade de imprensa que tem gerado debate aí no Brasil. Em referência à autorização dada por Moraes para uma operação contra uma fonte de um jornalista em reportagem sobre o ministro do STF, Flávio Dino. A matéria diz ainda que uma possível reimposição da Magnitsky estava sob análise, segundo uma fonte. Mas não está claro se ou quando a decisão seria tomada. Muito bem, para você ligado aqui com a gente, seguimos juntos por aqui no nosso programa. É isso, meus queridos, a situação ela está escalando, né? Tanto aí na área da segurança pública, os Estados Unidos vai fazer uma operação em toda a América Latina, né? Em 19 países, ou com o apoio de 19 países, e o Brasil vai ficar de fora. Nós estamos vendo aí o Lula querendo usar a lei da reciprocidade, e eu fico vendo o tal do babaca, que é aquele que, o Lula, o Flávio tá baixando a cabeça pro Trump, o Lula resolveu encarar o Trump, bem nas vésperas aí do lançamento da sua candidatura, ou do início da sua candidatura, Lula lança a tal da lei da reciprocidade, resolve recorrer à lei da reciprocidade. E aí o petista babaca, Lula, isso aí, tem que encarar o Donald Trump. Vamos conversar como adultos? Vamos? A primeira coisa, a lei da reciprocidade, ela não entra em vigor da noite pro dia. É muito fácil. Agora, nos últimos 4 meses, Lula acionar a lei da reciprocidade para petistazinho trouxa, massa de manobra, ficar, é isso aí, tem que enfrentar os Estados Unidos. Talvez Lula nem enfrente os Estados Unidos, porque leva um tempo para se aplicar a lei da reciprocidade e isso só vai ficar pro ano que vem e o Lula nem vai estar aqui. Entendeu? Agora, vamos falar um pouco de responsabilidade. A China foi o único país que conseguiu aplicar a lei da reciprocidade e não retornar atrás, continuar ali firme. Outros países tentaram e não conseguiram, porque para você guerrear com os Estados Unidos, você precisa ter dinheiro. O Brasil, qualquer ventinho que dá aí, abala a nossa economia. Qualquer BO que a gente vê acontecer, abala a nossa economia. Dá um BO lá no Estreito de Hormuz, lá no Irã, já aumenta o preço do diesel aqui. Dá um país aí que fornece alguma coisa pra gente, entra em guerra, as coisas aqui no Brasil já lá em cima. Aí o Brasil vem falar em usar a lei de reciprocidade. O Brasil lá tem dinheiro para deixar de vender para os Estados Unidos e usar como gordura, como a China fez? Nunca! Nunca! A China tem gordura, é um país capitalista, né? Que se mascara de comunista, é um país que tem dinheiro, que pode encarar os Estados Unidos. A ordem nos Estados Unidos é escalar. Se o Brasil aplicar a lei da reciprocidade, eles vão também utilizar o aumento de tarifas contra o Brasil. Aí o que acontece? Vai chegar uma hora que não dá para comprar dos Estados Unidos, nem vender para os Estados Unidos, ou seja, os dois países vão perder. Só que aí nessa queda de braço, quem leva desvantagem? Brasil, que é um país de terceiro mundo, ou o país que é o mais rico dos ricos do mundo? Eu acho que você não precisa ter nem a 5ª série para entender quem é que vai levar a pernada maior.
A China, como eu disse, tem grana. E o Brasil, país subdesenvolvido, que fica dependendo dos outros países para poder caminhar. Nós dependemos de Estados Unidos, China, dependemos, infelizmente, até de Irã e de Rússia. Aí dá uma merdazinha, pá! A economia vai lá embaixo. Aí o Brasil agora quer a lei da reciprocidade. Talvez nem coloque em vigor porque não dê tempo. Lula vai ser demitido, né? Demitido não, né? Vai acabar ali o mandato dele e já era. Presta atenção. Juristas veem risco ao sigilo da fonte em decisão de Moraes. Isso não se coaduna com o Estado Democrático de Direito, afirmou a CNN. Ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, e a CNN ainda ouviu mais 2 juristas, advogados e tal. Mas o que eu quero aqui trazer é que não apenas esses 3, o ex-ministro do STF, o Marco Aurélio, ele chegou a dizer que isso não aconteceu nem na época do regime militar. Nem ele ficou muito tempo no STF, chegou a ser presidente do STF e não viu isso acontecer. Alexandre de Moraes está abrindo um precedente que pode até fazer com que primeira instância, segunda instância dê ordem contra a fonte de jornalistas. Está abrindo precedente. E sobretudo o próprio STF. Sobretudo o próprio STF. E aí, meus queridos, é que o filho chora e a mãe não vê, não é verdade? Opa, peraí que eu pulei tudo aqui. Vamos lá, onde é que eu tava? Aqui. Então os juristas estão criticando, jornalistas também, era para estarem, em seus jornais, botando para quebrar, eram para estar arregaçando, arrebentando com tudo. E não ficarem silenciados, não ficarem com medo e ir para cima. Os Estados Unidos está incomodado com o que Alexandre de Moraes fez. Você pode até falar, os Estados Unidos têm que cuidar da vida dele, deixar o Brasil em paz. Quando aplica-se a lei Magnitsky, não é no Brasil, não é aqui dentro. Não é uma lei aqui dentro, é nos Estados Unidos. Então, eles não estão interferindo aqui no Brasil, não é? É uma lei deles. Vamos para frente. Fonte de jornalista maranhense pede a suspeição de Dino. Segundo a apuração do analista de política da CNN, ao CNN Novo Dia, advogados alegam que Dino não pode conduzir inquérito contra Coutrin, por ser alvo da investigação paralela ligada ao mesmo caso. Rapaz, puro suco de Brasil. Isso daqui é puro suco de Brasil. Como assim, Fábio? Presta atenção. O ministro Flávio Dino, ele é presidente da primeira turma. O Alexandre de Moraes é o relator do caso e sustenta que o caso deve ser julgado na primeira turma. Ou seja, quando o Alexandre de Moraes estiver com tudo certinho, ele vai avisar o Dino, falar, ô ministro, eu tô com tudo pronto, você pode marcar aí as audiências, os julgamentos sobre o seu caso. Como assim? É o seu caso lá do jornalista que estava te perseguindo. E o melhor, puro suco de Brasil. O Flávio Dino, né, pode colocar em pauta, aí ele pode decidir o mais rápido possível colocar isso e ainda julgar. Olha que coisa linda, meus queridos. Se ele não se declarar impedido, né? O que eu acho totalmente difícil de acontecer. Aí o Flávio Dino vai olhar para o Moraes e vai falar assim, minha excelência, vamos votar na semana que vem. E aí o Flávio Dino, será que vai votar? Será que o Flávio Dino vai votar isso daqui? Ele vai, né? Imagina, eu condeno o réu por me perseguir. Meu Deus do céu, gente. É engraçado, né? Pega alguém assim, por exemplo, eu estava acompanhando uma reportagem, um documentário
o americano, ele leva tão a sério esse negócio de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. A primeira emenda, né, da Constituição americana, ela proíbe o Congresso Nacional criar qualquer tipo de lei nova que interfira na liberdade de expressão. O americano, ele tem esse negócio da liberdade de expressão, ele leva tão a sério que ele não acredita que essas coisas acontecem no Brasil. Na cabeça dele, isso acontece lá na Rússia, na Coreia do Norte. Eles não acreditam que essas coisas acontecem aqui no Brasil. Eles têm um negócio assim, eles pensam que a liberdade de expressão é algo que também que é mundial, entendeu? Que é mundial. É por isso que você vê, por exemplo, agora os Estados Unidos vêm para cima do Alexandre de Moraes, querendo reaplicar a Lei Magnitsky. Porque, como eu disse para você, faz parte da cultura americana, faz parte da vida do dia a dia dos americanos. Então eles enxergam como uma violência aos direitos humanos, à liberdade de expressão. É tanto que nós temos duas situações que nós tratamos aqui ao longo desse programa. Censura no período eleitoral. A determinação do Tribunal Superior Eleitoral é que as redes sociais não entreguem para pessoas novas o conteúdo dos candidatos. Aí o americano de lá fica doido. Fica louco da cabeça quando ouve um negócio desse. Aí o X mudou o algoritmo. Aí você tem, olha aí, Estados Unidos consideram novas sanções contra Moraes, diz jornal. Daqui a pouco eles vão querer colocar uma Magnitsky aí contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Olha que loucura. Porque, como eu disse para você, algumas coisas que acontecem aqui no nosso Brasil é inacreditável. A gente fala assim, não, eu só acredito vendo. Vendo, a gente não acredita. Aqui no Brasil, olha aí, juristas indo para cima por conta da decisão do Alexandre de Moraes. Jornalistas também, a Malu Gaspar, explodiu tudo aí para cima do Moraes. E agora nós estamos vendo o cara que pode se tornar réu no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o ministro não participe. E como eu disse para você, eu fiz uma brincadeira aqui, e é verdade. O ministro Flávio Dino é o presidente da primeira turma. É ele que marca os julgamentos. Em marcando o julgamento, ele vai julgar, sendo ele supostamente vítima. Meu Deus do céu, gente. A gente viu isso acontecer. A gente viu Alexandre de Moraes julgar Carla Zambelli. A gente viu Alexandre de Moraes julgar os casos do 8 de janeiro, que supostamente o que eles alegam é que estavam tramando a morte dele. Você vê Alexandre de Moraes autoriza ou desautoriza algum tipo de situação contra aquele grupo que foi acusado de planejar a morte dele. Esses dias eu vi falar aí que Alexandre de Moraes autorizou, acho que o cara que estava planejando a morte dele, estudar. Olha só para você ver, gente. O futuro das pessoas nas mãos de Alexandre de Moraes. E nem era para o Alexandre de Moraes julgar aqueles que são os seus oponentes. Rapaz, se eu fosse juiz e eu fosse julgar alguém que quer minha morte, eu ia julgar a pena de morte para ele, se existisse. Entende? Ou você ia falar, não, eu sou justo pra caramba, eu vou agir com justiça. Primeiro, vai agir com justiça, se torne alguém impedido. Se declare suspeito. Ou suspenso. Pessoal, tá falando aí que tá travando. Gente, é pra vocês, é a internet de vocês. Aqui tá tudo bonitinho, tá bem? Nós trocamos aqui o computador tá assim, é a mesma coisa de você pegar um caminhão e jogar uma garrafa de leite em cima dele e falar, vai caminhão, tá? Aqui, meu amigo, o negócio aqui não tá travando nada não, tá bem? Então vocês dão uma atualizada aí no Wi-Fi de vocês, tenta ligar, desligar os dados, ligar, desligar o Wi-Fi,
para ver se melhora aí para vocês, beleza? Porque aqui tá só só o ouro, como dizem, né? Porque aqui, equipamento e internet também. Internet aqui, ela é para carregar um caminhão e nós estamos carregando um carrinho desse da Hot Wheels, aqueles pequenininhos. Então tudo aqui tem que ser potente para não travar para vocês. Então se tá travando aí, não é aqui, tá bem? Vamos a outro assunto aqui para você que está ligado com a gente. Pessoal, não falei disso daqui. Se você puder ajudar o nosso canal, qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Então ajude esse canal, colabore, abençoe o programa e nos ajude, nos abençoe, tá bem? 11 95 275 3898. Ajude, colabore, abençoe o Abordo Notícias. Precisamos de você. Se você é novo aqui, comenta aí que você é novo, use o nosso chat, use aqui nossa seção de comentários, você gera engajamento e ajuda, abençoa o programa. Ao longo aqui do canal, ao longo dos nossos programas, nós estaremos aqui com o Pix fixado aqui para você ajudar, colaborar com o nosso canal. Olha o que disse aqui o Cleitinho, para você que está com a gente, nos acompanhando aqui em todo o Brasil, ligados aqui com a gente, beleza? Mandar um grande abraço aí para você, sempre na nossa sintonia, curtindo o nosso programa. Aquele bom dia todo especial para você, que Deus abençoe sua casa, sua família e traga muita proteção, muita luz aí para você aqui na companhia aqui do Abordo Notícias. Não estou neutro, diz Cleitinho ao declarar apoio a Flávio Bolsonaro. No debate da Band, o republicano disse que perdeu o palanque de Flávio devido à sua demora em tomar uma decisão sobre a disputa eleitoral. Vamos acompanhar aqui o momento em que o Cleitinho diz que não está neutro em relação aí à campanha do Flávio Bolsonaro. Eu vou te contar o que aconteceu. Os republicanos não deixaram o Cleitinho ser candidato. Depois que o Cleitinho insistiu, uma hora desiste, uma hora insiste, uma hora quer, outra hora não quer, o Flávio Bolsonaro foi lá e lançou o candidato. O Flávio Bolsonaro também, ali escolheram um representante dentro de Minas Gerais. E aí, ou seja, depois que o Flávio declarou apoio, lançou o candidato em Minas, apareceu o Cleitinho com a autorização do Republicanos. Republicanos está trabalhando para o PT. Tá bem? Vou repetir. Republicanos está trabalhando pro PT. Esse papo de ficar neutro é muito legal quando você se declara neutro e a tua neutralidade beneficia a Lula. E você diz, eu tô neutro. Você olha pro Flávio, olha, eu tô neutro. Mas sabe quando você ficar neutro ajuda o Lula? Pois é. E é o que acontece. No caso do Cleitinho, eu até penso que ele foi massa de manobra do Partido Republicanos. Porque o Republicanos não deixou, ele chorou, ele deu tapa, ele brigou, ele xingou até o dono do partido, que é o bispo da Universal, como é o nome? Como é o nome, gente? Eu não me lembro mais o nome do bispo, tá? E aí ele criticou o bispo. E aí o que acontece? Depois que o Flávio declarou apoio, lançou candidatura, o Republicanos deixou o Cleitinho lançar sua candidatura e o Cleitinho, infelizmente, ficou sem o palanque do Flávio e o Flávio sem o palanque do Cleitinho. É isso que aconteceu. Independente de que lado você está nessa situação, quem perde com isso é a direita. Vamos trazer aqui o Cleitinho. Com o futuro presidente, que seja o Flávio Bolsonaro, que seja o Lula, que seja o Zema, que seja o Caiado, que seja quem for, a gente tem que tirar qualquer ideologia de lado agora e pensar no país. Eu falo sobre isso aqui, até deixar claro aqui que está terminando o debate aqui, que está essa polêmica sobre a situação que eu demorei para poder ser candidato, e a gente ia ter o palanque até do PL, com o Flávio Rossi, que está aqui, com o Flávio Bolsonaro, mas pela minha demora, eles lançaram o Flávio aqui, que é um cara que eu admiro, que eu respeito, né? Mas eu deixei bem claro aqui que o meu apoio é ao Flávio Bolsonaro, com quem eu vou
fazer campanha para ele nesses 45 dias aqui, que eu já tinha falado disso em janeiro. Então, para acabar com essa ladainha que fica falando que eu tô neutro, eu não estou neutro, não. O que aconteceu comigo é que o partido demorou para me dar a vaga com algumas circunstâncias e eu que perdi o palanque. Mas se o Flávio Bolsonaro ganhar, pode ter certeza que 1º de janeiro a gente... Muito bem, gente. Entendeu, né? Se o Flávio ganhar, segundo ele, em 1º de janeiro, ele já vai procurar o Flávio, só que ele disse também que se o Lula ganhar, ele vai procurar o Lula. Resumindo, quem perdeu o palanque foi o Cleitinho, eu concordo com ele. Porque presta atenção, o Flávio tem o palanque do Roscoe. Então o Flávio, se ele for a Minas, ele vai fazer um evento com o Roscoe. Inclusive, nessa segunda-feira, ele está fazendo evento com o Roscoe. Ele não vai subir no palanque do Cleitinho. O Cleitinho pode pedir voto pro Flávio. O Flávio não vai pedir voto pro Cleitinho. Entendeu? E no segundo turno, pode ser que mude a coisa se o Flávio indo pro segundo turno, se não ganhar em primeiro. Ou, Deus o livre, acontecer qualquer coisa e o Flávio não ir, mas... imaginemos, né, aquilo que nós estamos vendo, que vai ter segundo turno no Brasil, Lula e Flávio. Aí o Flávio pulando pro segundo turno, o Cleitinho pulando pro segundo turno, aí é diferente. Então, se não for junto, né, com o candidato do Flávio, porque daí o Flávio vai estar pedindo voto pro Roscoe e não pro Cleitinho até no segundo turno. E o Cleitinho, gente, isso daqui, é por isso que eu fiquei muito chateado aqui, e eu tenho uma pessoa que é uma grande amiga desse canal, ela é de São Paulo e sempre me ajuda, todo mês ela manda a colaboraçãozinha dela, ela vai lá e manda, e ela, né, ficou um pouco chateada comigo, mas é verdade, gente, a política ela não pode ser uma bagunça. O Cleitinho tá aí, ó, dizendo, porque eu demorei, porque eu... Gente, o Flávio disse na live que eles, né, a família Bolsonaro, esperou o Cleitinho 16 meses. Você sabe o que é você ficar esperando pelo candidato 16 meses, apostando, pensando, criando expectativa? E aí o Cleitinho fica nessa de só não sou candidato. Aí as pessoas vêm me criticar porque eu critiquei ele. Não, Fábio, veja bem, ele está de luto. Ô, gente, 16 meses atrás ele não estava de luto. 10 meses atrás ele não estava de luto. 6 meses atrás ele não estava de luto. Aí o Cleitinho, porque estava bem na fita, estava bem nas pesquisas, primeiro lugar, ele se sentiu confortável em eu faço o que eu quero. E aí o que o Cleitinho fez? Falou, eu só vou declarar candidatura após a Copa do Mundo. Durante a Copa morreu o irmão dele e ele entrou em estado de luto. E aí, meus queridos, quando ele resolveu dizer eu sou candidato, o Republicanos não deixou. Não deixa, briga, não briga. E aí o Republicanos usou ele como massa de manobra. Por quê? Esperou o Flávio lançar a candidatura para daí ele lançar, ele que eu digo, o Republicanos, lançar o Cleitinho. E lançar o Cleitinho de forma neutra. Porque daí o partido não declarou. Por mais que o Cleitinho declare apoio ao Flávio, o partido em Minas não declarou. E é aí que o bicho pega, como eu disse pra você. E o Republicano está trabalhando pro Lula nessa eleição. Mas em São Paulo, o Republicano tá junto. São Paulo tem cabra macho. E grato ao Bolsonaro, que é o Tarcísio. O Cleitinho, ele disse lá atrás que a gratidão dele com o Bolsonaro estava paga, que ele não tinha mais que, né, ser eternamente grato ao Bolsonaro. Mas, meus queridos, olha, eu vou falar um negócio aqui para você. Nós temos muito que aprender, estamos engatinhando, ok? Só que eu vou falar um negócio para você. Eu ainda estou com Olavo de Carvalho. Não existe a direita, existe o Bolsonaro. Aí tem muita gente que acha que a direita, ela é... Se você der um Google, presta atenção. Se você der um Google, a imprensa brasileira, os meios de comunicação dizem que o partido do Gilberto Kassab é de direita, dizem que o PP é de direita, dizem que um monte de partido aí é de direita. Ok até aqui? Só que quando você pergunta, mas qual desses realmente tem no seu estatuto,
PL, com a ida do Bolsonaro, mudou o estatuto do PL e implementou um partido de direita. Aí você, mas o PL não é de direita. Não, PL é de direita, tá? Isso mudou com a ida do Bolsonaro pra lá. E o Partido Novo. Esse resto aí nem tem seu estatuto, e aí a galera fica dizendo, nós somos de centro-direita, nós somos da direita, nós somos Partido Conservador. É porcaria nenhuma. Tá tudo com Lula. Tá tudo com Lula. Mas o Caiado não está no PSD. Ele não. Mas o Gilberto Kassab, meu filho, na hora que é só o Lula fazer assim, ó. Ele já pula dentro. Beleza? A direita tem que vencer essa eleição, meus amores. É no grito, é no berro, é na campanha, é na luta mesmo. Porque se depender de partido de centro, quem vai ganhar essa eleição chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, infelizmente. Aqui, eu até me lembro, né, que o Caiado falou isso semana passada, dizendo que o Centrão está com Lula, e o Flávio até publicou, eu achei que era todos contra o Lula. Lembra que lá atrás o Centrão tava desse jeito? Era todos contra o Lula? Porcaria nenhuma. Aqui. Não houve nada, diz Tarcísio, sobre suposta perseguição da Polícia Militar a motorista de Haddad. Governador afirma que imagens de mais de 70 câmeras não encontraram evidência de abordagem a funcionário ligado ao PT. Ok! Engraçado, comecei a receber áudio aqui de gente da esquerda, que infelizmente tem o meu número. O seu governador aí tentou matar o Haddad. É isso que a esquerda tava vendendo, entendeu? Porque supostamente a polícia militar teria perseguido o carro do motorista do Haddad, achando, sei lá, né, na cabeça desse povo da esquerda, pensando, quando saiu, né, quando implantaram essa notícia, eu acho que pensavam que o Haddad tava no carro e aí a polícia do Tarcísio ia matar todo mundo. Cara, que maluquice é essa? Presta atenção aqui no que o Tarcísio está dizendo. A polícia concluiu a parte dela, fez uma apuração, então a gente pegou o GPS das viaturas, né, monitorou via GPS, qual foi o trajeto que cada viatura fez, qual foi o itinerário de cada viatura percorreu. Isso foi bastante conclusivo, porque, por exemplo, a gente vê que não há perseguição. Nós temos algumas viaturas que cruzam o carro que ele estava e segue destino. Por exemplo, aquela viatura que passa na rua dele, logo na sequência ela vai para o estacionamento do batalhão. A outra viatura, quando ele está parado no hotel, passa do lado, então ela não para, não aborda, ela segue um pouco mais em frente, se junta com outra viatura e vai fazer patrulhamento em outra rua. A gente percebe também nas imagens, a gente analisou imagens de mais de 70 câmeras, que não houve nenhuma abordagem, não houve contato dos policiais com o carro dele. A gente está apurando isso com a maior responsabilidade do mundo, porque se houvesse algum problema, se houvesse algum desvio de conduta, a gente ia punir severamente aqueles que atuaram no desvio de conduta, mas tudo está mostrando que não houve absolutamente nada e se trata, no final das contas, de uma falsa comunicação. Isso está virando um inquérito agora na Polícia Civil. O motorista vai ser intimado para depor, e aí tão logo o inquérito, a Polícia Civil vai, né, pegar todas essas informações de todas as imagens, do GPS das viaturas, vai juntar isso, vai concluir o inquérito, e aí o inquérito vai chegar a uma conclusão. Muito bem, tá então a informação divulgada pelo portal Metrópolis. Meu Deus do céu, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, isso é desespero, gente. Eu tava agora há pouco, né, e aí vendo aqui, separando as matérias pra vocês, o que aconteceu? O Tarcísio pode ganhar a eleição em primeiro turno, meu amigo. É simplesmente desespero dessa turma. Essa turma é desonesta, essa turma é sem caráter. Entendeu? Essa turma é totalmente desonesta. E tá aí então. Michele Bolsonaro, a nossa Michelinda aí, né? Michele, pelo amor de Deus, Michele. Que é isso, Michele? Rapaz do céu, quase você faz uma merda tamanha, hein, Michele? Quase, hein, minha filha? Meu Deus do céu. Como pode, hein? Que instinto, hein, Michele? Quase de uma petista, viu? Esse instinto da Michele.
Mas quase. Hein, Fábio? Não fala assim da mulher do Bolsonaro. Não dá bom. Não vou, né? Eu não gostaria de falar assim da mulher do Bolsonaro. Tá bem? Mas agora, ó, graças a Deus, problema resolvido. O papai Bolsonaro tá dizendo aqui, ó, missão dada por Bolsonaro. É o que afirmou o Michele. Tá tudo certo. Vamos pra cima. Tá bem? Mas quase uma petista, viu? Ó, em discurso, a ex-primeira-dama mencionou ainda o enteado Flávio, candidato à presidência da República, e o projetou como uma futura volta do ex-presidente ao cenário político. Eu quero que o Bolsonaro seja ministro, tá? Podia colocar o Bolsonaro de ministro. Ministro do quê? Já pensou o Bolsonaro ministro das Forças Armadas? Rapaz, essa petezada ia ficar com medo, hein? Agora ele vai dar o golpe. Não, agora ele vai dar o golpe, né? Engraçado, né? Se não deu como chefe supremo das Forças Armadas, o Lula ficou pedindo. Gente, esses malucos são as desgraças mesmo. É por isso que esse país não vai pra frente, gente. Esse país, eu vou falar um negócio pra você, e tá bom? Você talvez vá até discordar de mim, mas esse país, um país desse jeito, você ainda olhar e falar, esse país é abençoado, rapaz do céu, esse país, na verdade, ele não vive de bênção de Deus, ele vive por misericórdia de Deus, que é diferente. E aí, talvez, né, por a gente ainda estar vivo, estar sobrevivendo, você fala, eu sou abençoado. Não, às vezes você não está vivendo da bênção de Deus, você está vivendo da misericórdia dele, que é infinita. E a Bíblia diz que se renovam a cada dia, a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam. Aí, o que acontece? O que nós estamos vendo? Sobre o golpe de Estado, né? Eu falei, eu quero ver o Bolsonaro como o chefe das Forças Armadas. Gente, o Bolsonaro, o Lula ficou chorando lá, pedindo para poder trocar. Porque você sabe que o José Múcio, eu até falei que o Múcio ia ser um dos primeiros ministros a cair fora, né? Eu imaginei, porque o Múcio é o cara que até defendeu o Bolsonaro. Depois falou mal, mas no início defendia o Bolsonaro. Então o Múcio, ele tinha ali uma certa entrada com o Bolsonaro. Foi deputado junto com o Bolsonaro, enfim. O Múcio foi lá implorar pro Bolsonaro, Bolsonaro, troca o chefe das Forças Armadas, porque o Lula tá com medo do chefe das Forças Armadas nem irem à posse dele, dos seus chefes não irem. Então troca o comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E o Bolsonaro trocou ainda como governo, porque você sabe, presta atenção aqui, ó. O Lula só é presidente a partir do dia 1º. E mudou a lei agora, é dia 5, tá bom? O Lula ganhou 4 dias aí como presidente da República. A troca não vai ser mais no dia 1º. Tá bem? Presta atenção. A posse presidencial não vai ser mais dia 1º, é dia 5. E aí, o que acontece? No dia 1º, o Lula dá posse a quem ele quer. Antes do dia 1º, ele não é presidente da República. Então ele só dá posse a partir do momento que ele se torna presidente. A partir da sua posse. Então ali, até o momento da posse, quem era para estar comandando as tropas? Os comandantes do Bolsonaro. E o Bolsonaro, para atender o Lula que estava chorando, com medo dos comandantes nem irem à posse, o Bolsonaro acabou dando posse, trocando, tirando os seus e colocando os líderes das Forças Armadas do Lula. Aí, gente, como a hipocrisia é grande, como é que o Bolsonaro ia dar um golpe com os comandantes do Lula no dia 8 de janeiro? É muita loucura, gente. É doideira demais. A gente, né, se a gente for parar aqui pra pensar, a gente vai ficar louco. Faz o L. Tá feio o negócio, hein? Rapaz do céu, o negócio tá feio nesse Brasil. Casas Bahia quebrando, olha isso. Casas Bahia, executivos renunciaram aí ao posto, né, de executivos após o quê? Após a Casas Bahia entrar com o pedido de recuperação judicial. Ou seja,
abrir falência. Executivos deixaram o cargo em meio ao pedido no foro de falências e recuperações judiciais. A empresa acumula uma dívida de 17,3 bilhões. Meu Deus do céu. Casas Bahia, dedicação a você. Já era, né? Ó, Marabras também. Olha isso. Marabras pede recuperação judicial com dívida de 140 milhões. Bem menos aí do que a Casas Bahia. A rede varejista Marabras protocolou o pedido de recuperação judicial na justiça no último sábado, dia 15. Culpa de quem? Culpa de quem? Olha aqui. Pesquisa BTG Nexus. Cresce a parcela da população que considera a economia ruim ou péssima. Culpa de quem? Fala pra mim. Olha aí. Como está o nosso Brasil? Nosso país está quebrado. Nosso país está quebrado. Aquela história de sensação. Não é assim que disse a jornalista? Não, é a sensação. A economia vai bem, mas você vai ao mercado e não vê diferença. É só uma sensação de que a economia vai bem. O brasileiro quer saber no dia a dia. Eu tenho falado aqui várias vezes. 2 assuntos preocupam a população. Primeiro, não é a economia. O primeiro é a segurança pública. O Flávio Bolsonaro tem um programa aí na área de segurança pública explosivo. Nós estamos vendo agora toda a atuação dos Estados Unidos, as operações que os Estados Unidos podem realizar no nosso Brasil, e nada disso ainda vai ser feito porque não tem parceria com o governo brasileiro. Vão atuar na América Latina, o Brasil acabará sendo, digamos assim, beneficiado por isso, mas não que o Brasil tenha cooperação com os Estados Unidos. E como eu já te falei, você fica acreditando se você quiser. Tem um monte de youtuber aí querendo fazer audiência, dizendo que na semana que vem tem exército dos Estados Unidos aqui dentro. E uns vão até mais além, diz que o Trump vai mandar buscar o Lula. E você acredita se você quiser, tá bem? Eu já não vou ficar combatendo, porque eu fico puto com isso. Vem umas pessoas aqui no chat e comenta. Você pode comentar, não vou nem rebater você, tá? Porque ou você acredita em quem tá falando a verdade, ou você fica com esses bosta desses youtubers aí, que pra mim só atrapalha a direita. Ai, Fábio, você tá chamando seus colegas de bosta? Quem está aí pra mentir é merda. Agora, quem está pra falar a verdade, quem está pra lutar por Bolsonaro, lutar por Flávio, e não apenas por like, não apenas por curtida, pra mim não é bosta. Só que eu defendo a liberdade de expressão. Pra mim, o cara pode falar o que ele quiser. Trouxa é você que fica acreditando. Então, o que acontece? Saiu agora, eu até já noticiei isso. As Forças Armadas diz que não esperam, tá? Que o... eu até tenho aqui, peraí. Eles não esperam que... Tá aqui, ó. Ó. As chances dos Estados Unidos fazerem operações terrestres no Brasil na visão da cúpula militar é 0. E eu também concordo com isso. Antes da gente ouvir os militares falar, eu já estava falando aqui. Operações em outro país, ele é realizado em cooperação. Não é militar dos Estados Unidos vindo aqui dentro aqui e pegar bandido aqui dentro, não. Não é assim que funcionam as coisas. E você acredita se você quiser. Se você não quer acreditar, beleza, você pode desacreditar, não tem problema nenhum. Eu até defendo que esses youtubers aí existam. Mas amanhã ou depois, quando as coisas não acontecer, aí não vem você. O Trump não faz nada. Nada acontece, porque você está acreditando em mentiras. Então, o que acontece? A Operação Escudo das Américas vai sim fazer, então, operação aqui na América Latina, mas não no Brasil, porque o Brasil não faz parte da cooperação. É óbvio, vai gerar problema para a PCC e Comando Vermelho? É claro que vai. A gente tem aqui Colômbia, Peru e Bolívia
eles são responsáveis, esses 3 países, pela produção de 99,5% da produção de droga do mundo, da cocaína. E essa cocaína vem para o Brasil, essa cocaína utiliza o território brasileiro para ser escoada para a Europa, que é mais fácil do que dar a volta lá por trás, entendeu? E sem contar que o Brasil se tornou especialista nisso. Esses dias nós noticiamos que PCC e Comando Vermelho, eles estavam utilizando a Amazônia aí para poder, desculpa, a Amazônia não, utilizando esses cartéis da América Latina, utilizando o PCC e Comando Vermelho para logística. Nem é assim, o PCC e Comando Vermelho compra a droga lá e vende aqui. Não, só são responsáveis por atravessar a droga por dentro do país para mandar para a Europa. Entendeu? É isso, tá? E aí, o que acontece? É isso. Aí você pode... como eu disse, né? Eu não vou ficar rebatendo você que diz que acredita que o Trump vai vir aqui pegar o Lula. Eu não vou ficar rebatendo esse tipo de coisa. Por mim, você acredita. Aí espera para ver se vai acontecer. Tá bom? Porque o que aconteceu com o Maduro é algo muito diferente da relação do Lula. O Lula e o Trump, eles não se dão bem politicamente e também economicamente, uma guerra comercial. Agora o Maduro é diferente. O Maduro responde a crimes dentro dos Estados Unidos, coisa que o Lula não responde. Agora amanhã ou depois, se ele vai passar a responder ou não, se ele vai ser acusado de algum crime lá dentro, se alguém vai delatar o Lula, se alguém tem alguma coisa para entregar do Lula, isso não aconteceu ainda. Eu tô falando porque senão depois você fica aí esperando o Papai Noel chegar e o Papai Noel não chega. E aí tu fica com cara de bunda. É um direito de cada um. Você acredita se você quiser, tá bem? Só que é isso, você tem que analisar os fatos. Lula responde a crime nos Estados Unidos? O Trump viria pegar o Lula por quê? O que o Lula deve dentro dos Estados Unidos? Aí você acredita ou não, tá bem? É contigo, beleza? Então, são 2 coisas que o brasileiro está preocupado acima de tudo. Segurança pública, que o Lula é péssimo, e a economia, que o Lula também é péssimo. Só que o que é legal, tá bem? O que é legal é que nós temos a seguinte situação. Dentro da América Latina, esses países que se tornaram mais à direita, tá bem? Esses países que se tornaram mais à direita, nós temos as 2 preocupações, eram as mesmas preocupações do brasileiro. Primeiro, segurança pública e depois a economia. Amanhã ou depois, tá? Presta atenção. Se Lula for reeleito, para mim a situação do Lula, ela tem 2 caminhos. Primeiro, ela piorar a relação com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai ficar tentando fazer operações contra os narcoterroristas, membros do PCC Comando Vermelho, e o Lula, se continuar passando a mão na cabeça, aí sim. Eu tô falando dessa questão. Aí o Lula pode até ser denunciado pelos Estados Unidos por estar dando proteção aos cartéis de droga brasileiros. Isso pode acontecer. Agora outras questões envolvendo Biden, interferência nas eleições, essas coisas, aí eu não tenho informação para te dizer, entendeu? É algo que, pelo menos, eu não vi nada, ninguém denunciando o Lula e Biden, nada assim de, ele vai responder criminalmente nos Estados Unidos, tá bom? E você acredita em Papai Noel, então beleza. Depois o Papai Noel não vem, você não fica chorando. Depois não vem aqui xingar o Trump não, tá bem? Depois você não vem aqui xingar o Trump. Ai, porque o Trump não fez nada. E quem falou que o Trump ia fazer? Quem falou? O doutor fulano de tal, o pastor, o youtuber. Sério, meu amor. Que legal, né? Então tá bom. Para você acompanhando a nossa programação, gente, é muito mais fácil para mim ganhar seguidor, ficar falando que vai. Posso abrir uma live aqui, o Trump tá chegando, vai pegar o Lula pela cabeça, vai pegar o membro do PCC, do Comando Vermelho. Para mim isso vai acontecer quando o Flávio for presidente, que daí o Brasil terá cooperação com os Estados Unidos. Agora o Brasil não tem.
E aí o que que acontece? O Trump vai fazer o trabalho dele na América Latina e o Brasil fica de fora. Fica de fora, tá bem? É isso aí. Muito bem, para você ligado aqui comigo, acompanhando o nosso canal, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos aqui a bordo. Muito obrigado aqui pelo seu carinho, muito obrigado mesmo pela sua audiência. E estamos aqui todo mundo junto, misturados, em defesa do Brasil, em defesa também aí das nossas liberdades, só que esse canal trabalha com verdade. Esse canal que não vai ficar enchendo você de mentira só para ganhar o seu like, só para ganhar a sua curtida. Aí, daqui há algum tempo a gente se encontra aí nas esquinas da vida e você me diz, tá bem? Se aquilo que mentiram pra você aconteceu ou não. Até lá, esse canal vai continuar falando a verdade. E quando os Estados Unidos tiver realmente intenção de pegar Lula, de pegar Comando Vermelho aqui dentro, eu vou noticiar. Eu vou ser o primeiro a dar a notícia aqui no meu canal. É assim que funcionam as coisas. Beleza? Seguimos por aqui então, agradecendo seu carinho, sua audiência. Gente, não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações. O pastor Malafaia, o homem tá brabo, tá? O homem tá brabo. E eu vou trazer a brabeza dele aqui pra você que está nos acompanhando, beleza? Ai. Vamos lá então, trazendo agora o Silas Malafaia, tá virado bicho aí com o Moraes. Devolve os negócios dele aí, Moraes. Ele tá com celular, passaporte apreendido. Vamos ouvir aqui. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é muito, muito sério e importante, porque eu vou fazer aqui denúncias gravíssimas. Preste atenção. Quinta-feira agora, dia 20 de agosto, completa um ano que, por ordem de Alexandre de Moraes, ao estar chegando de Portugal, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, eu tive meu passaporte apreendido, cadernos teológicos, meu instrumento de trabalho, um caderno onde eu faço anotação dos meus discursos e meu telefone celular. Todo mundo sabe que para apreender o passaporte de alguém, tem que haver risco eminente de fuga. Eu estava chegando, não estava saindo, não é igual a Vorcaro que estava tentando fugir do país. Na verdade, gente, isso é uma vergonha, uma verdadeira perseguição política religiosa. Eu sou um líder religioso. Eu sou presidente do Conselho de Pastores do Brasil, eu sou pastor de mais de 200 mil pessoas. Eu não sou criminoso, eu não sou bandido, para vocês verem o nível que essa nação chegou. Assista até o final e tire suas conclusões do que eu vou falar aqui. Agora vamos voltar à apreensão do meu passaporte, cadernos teológicos, meu telefone celular, que agora, na quinta-feira, dia 20 de agosto, completa um ano. Por que fez isso? Por que Alexandre de Moraes ordenou isso? Olha o que é o inquérito e onde querem me colocar. Coação no curso do processo. Obstrução de investigação envolvendo organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu fui o orientador de Bolsonaro, estava orientando Bolsonaro para trocar a questão do tarifaço por anistia. Bolsonaro não era mais presidente, não. Eu estava comentando com ele, e comenta até hoje, que era uma questão, porque não propõe, hein? O Brasil pode propor a troca da anistia, acaba com o tarifaço. Qual é o pecado e qual é o crime de dizer isso? Nenhum crime. Tudo meu tá gravado em vídeo, gente. Tudo meu tá às claras, meus discursos, não tem nada escondido, não tem obstrução nenhuma. Não conversei com a autoridade americana que não fala inglês, mas sabe qual é? É o modus operandi de Alexandre de Moraes para cercear, para calar e para intimidar. Isso é um absurdo. Um ano vai fazer. Não tem nada contra mim, minha gente. Eu vou provar a vocês que existe uma Polícia Federal, que é uma instituição de Estado, merece ser aplaudida, e uma Polícia Federal de Lula e Alexandre de Moraes, que é um instrumento de perseguição política comandada pelo senhor Andrei. Eu provo para vocês. Escuta essa, minha gente. O negócio é vergonhoso. No meu caso, eles vazaram conversas minhas com Bolsonaro, pensando que eu me denegri. É uma prova a meu favor, que eu estava largando o aço em Bolsonaro para mandar parar o filho dele de falar asneira na América, o Eduardo. Meu advogado entrou com uma ação, por quê? É crime vazamento. Não deu nada pros caras agora, gente. Ó, quando mexe com os deuses do Olímpio. Olha o que Alexandre de Moraes fez com vazamento na Receita Federal dele e de Dias Toffoli. Afastou por suspeita os funcionários da Receita, tornozeleira eletrônica, cancelou passaporte. Olha o que eles fazem. Olha a questão do Flávio Dino, de um jornalista denunciando o Flávio Dino. Olha o que Alexandre de Moraes fez com a fonte que é protegida pela Constituição, minha gente. Isso é uma vergonha. E para provar mais uma vez que existe uma Polícia Federal política comandada por Andrei, escuta essa, gente. Ele faz uma nota assinada por 27 superintendentes da Polícia Federal. Os caras que não assinassem não, é cargo de confiança, em apoio a ele, contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça. Por quê?
para denegrir, para esvaziar o André, que comanda o inquérito da roubalheira do INSS, que o filho do Lula está envolvido até o pescoço. Ele fez isso? É porque ele tem proteção, porque isso é um absurdo. Eu queria ver o André fazer isso contra Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes estava na cadeia. Para vocês verem que tem uma Polícia Federal política. Eu avisei na minha igreja já há 3, 4 meses. Não se espantem se vir covardia contra mim nesse período eleitoral dessa polícia política que Andrei comanda, porque eu não estou dando mole para eles. Não se espantem, só deixa eu me defender. Gente, é um absurdo o que nós estamos assistindo no Brasil. Aviso ao ministro Alexandre de Moraes e ao povo brasileiro. Eu não tenho medo de ser preso. Ministro, você não vai me intimidar. Eu sou livre aqui dentro. E outra, quero dizer, ministro, você e os seus, se continuarem com essa injustiça e não se arrependerem, em nome de Jesus, virá juízo sobre você e sua geração. Tenho dito, aguardem, porque o que está acontecendo no país é uma vergonha. Deus tenha misericórdia do Brasil, nos livre dessa gente, e quinta-feira, dia 20, vou falar de novo sobre essa perseguição contra mim. Deus abençoe a todos. Muito bem, meus queridos. Aí o Malafaia, né? Malafaia é brabo, né? Brabo. Eita Deus, viu? A gente sabe, meus queridos, que a oposição, né? Ela tá sendo silenciada a cada dia. Nós estamos vendo, né? O Malafaia fala que não, mas você percebe, né? Que a atuação dele política, depois dessa operação aí do STF contra ele, ou da Polícia Federal, né? A mando de Alexandre de Moraes, deu uma diminuída, né? E é isso que eles querem. É isso que eles querem. O que eles querem é, de uma certa forma, pegar e estarem silenciando a oposição. Entendeu? É isso que eles querem, tá? É silenciar a oposição. A gente vê pessoas corajosas, pessoas que não têm medo, mas ultimamente, né, não tá dando muito para ser corajoso e ser alguém sem medo não, porque o negócio tá feio, tá pegando para todo mundo, beleza? Pessoal, ajude, colabore, abençoe esse canal, qualquer valor aqui será muito bem-vindo, desde que vim de coração, que você abençoe esse canal. E eu vou falar um negócio para você, talvez algumas pessoas podem até ficar chateadas, sair do canal, mas a gente não vai mentir aqui para você. Tá bem? Eu não vou mentir mesmo, eu não vou entrar aí num lance de mentira aqui pra você, porque de repente o que eu menti aqui pra você não acontecer, você vai ficar chateado comigo. Entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho tomado muito cuidado naquilo que eu falo, naquilo que eu digo que vai acontecer ou que não vai acontecer. E vou falar um negócio pra você. A gente tem errado pouco nesse canal. Só que eu vejo, e quando eu tô falando, eu não tô falando de, às vezes, alguém que discute. Será que o Trump vai pegar o Lula? Será que o Trump tem motivos para pegar o Lula? E aí recebe alguém no programa, ou a pessoa mesmo, né? Vai lá e, olha, eu acho que sim, porque eu tô vendo tô vendo aquela evidência. O meu problema é com quem categoricamente afirma: o Trump tá chegando para pegar o Lula, porque semana que vem o Trump tá aqui com o exército e vai prender o Lula. Esse tipo de coisa que eu combato. E tem e muito. E talvez, por muitos de vocês gostarem da ideia, achar legal o Trump vir prender o Lula, fazer o mesmo que fez com o Maduro, você fica pensando bem assim: pode acontecer com o Lula. Só que não aconteceu com Cuba ainda, não aconteceu com a Nicarágua ainda, entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, porque depois nós nos frustramos, criamos e caímos em factoides, em mentiras, como eu estou falando para você, conjunturar, de repente, um apresentador ou um comentarista político, o Trump pode vir aí pegar o Lula, pegou o Maduro, as coisas estão caminhando para isso. É uma coisa. Agora, afirmar categoricamente, eu vejo gente todo dia fazendo live, o Trump tá chegando, vai prender o Lula, agora pega, agora leva o barbudo, agora não sei o quê, e você vai ficando assim, cadê? Ai, porque nada acontece. Eu vejo gente xingando o Trump aqui, E aí eu pergunto, mas o que o Trump prometeu fazer? Sério, eu recebi um comentário aqui dizendo bem assim: esse Trump tá devagar, ele tá demorando. Mas o que o Trump prometeu fazer? Fala pra mim. O que o Trump
prometeu fazer, que ele está demorando e em que prazo o Trump prometeu. Eu vi o Trump prometer que vai lutar pelas liberdades. Só que o Trump, eu não vi ele prometer que vai prender o Lula. Entende? E aí é o que eu digo, às vezes eu prefiro ter aqui 300 pessoas. Quando o YouTube traz 50 eu já fico puto logo. Mas eu prefiro ter 300 pessoas com a mente esclarecida, com a cabeça aberta para as coisas. E aí nós vamos aqui discutir o Brasil, nós vamos levar algumas mensagens. Eu espero que aquilo que é discutido aqui no programa, que vocês repliquem, que vocês aprendam alguma coisa aqui dentro e também me ensinem. Que nós possamos aprender juntos a continuar lutando pela unidade da direita e por aquilo que é de verdade. E não por mentiras de gente aí que faz um monte de views, porque o Trump tá chegando, tá prendendo o Lula, nunca prende. Aí você começa, como eu disse pra você. As pessoas vêm aqui e ficam xingando o Trump. Que não faz nada, que não sei o quê. Mas, pô, o que o Trump prometeu pra você que ia fazer? Porque pra mim ele não prometeu nada. Entende? E aí tem muito disso. Um monte de gente mentindo, outras pessoas desanimadas, porque caem em mentiras. Caem em mentiras ao ponto de desanimar, porque a mentira que ele caiu não aconteceu. Nós temos, por exemplo, muitos áudios e vídeos que saíram naquela época do SOS Forças Armadas, que as pessoas estavam em frente aos quartéis e o que acontece? Muita gente replicando áudio de supostamente general, dizendo que amanhã vai ter uma reunião importante, porque amanhã o general não sei das quantas, porque o outro general, e a gente viu isso aos montes. A gente viu até um babaca dizendo que era do marketing do Bolsonaro, foi lá em Brasília. E aí os patriotas, minha gente, dá espaço pro cara, deixa o cara falar, bate palma, e o cara tá dizendo, meu presidente, ele nem, olha, o cara foi tão esperto que ele não disse que o Bolsonaro mandou ele lá. O meu presidente me autoriza a estar aqui. Claro que autoriza, você é livre para ir e vir. Eu também estou autorizado aí pelo Lula a ir e vir, qualquer lugar aqui. Você entende as coisas? Na época do Bolsonaro, eu também estava autorizado a ir e vir a qualquer lugar. Então a gente tem muitas mentiras. E são essas mentiras que eu pretendo combater aqui. Não adianta, gente, não adianta. Eu poderia muito bem entrar aqui com um título mentiroso, com algo tão forte, poderia atrair milhares de pessoas. Aí me diz, daqui 1 ano, daqui 2 anos, como estaria eu aqui com você? Porque aquilo que eu estou falando que ia acontecer não acontece. Então o meu conselho para você é, cuidado. Porque às vezes você ouve um cara que está mentindo na internet, você se enche de esperança, aquilo que o cara falou não condiz com a verdade. E aí, meu amigo, para fazer esse programa, presta atenção, ó. Para fazer esse programa, é um tempo de leitura. Eu preciso estar acompanhando o que acontece. Eu ouço especialistas. Eu trago, muitas das vezes, especialistas. Entende? E aí o que acontece? Aí eu venho aqui te falar, olha gente, isso aqui tá acontecendo. Se não tá, meus amores, eu não vou vir aqui trazer isso pra você. Uma mentira, de jeito nenhum. Porque o que eu quero é uma direita livre. São pessoas bem instruídas. Não pessoas que vão ficar repetindo mentiras minhas. Não, eu quero que você repita minhas verdades. As verdades que eu levo horas e horas aqui pra trazer pra você. Entende? Aí se você abre uma live dessa galera que fica mentindo, eles não têm nada para provar para você. Aqui, ó, eu tô sempre aqui, ó, segundo o Globo,
segundo o jornal tal, segundo o político tal, segundo o jurista tal. Eu sempre cito de onde eu estou coletando a informação. Esses dias eu vi uma live, foi muito engraçado. Bem assim, o cidadão abriu a live. Peraí, deixa eu rodar a vinheta e encerrar o corte aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue aqui no canal Abordo Notícias. Vou trazer agora o Flávio Bolsonaro. Obrigado aí, pessoal do canal Abordo Notícias. Está nos dando força também, nos ajudando nessas pautas de resgate do nosso Brasil.